Entre mim e você há um oásis, uma frase, uma vontade de amortecer. Entre mim e você há uma distância, uma fragrância, um louco querer. Entre mim e você há uma tempestade, uma mocidade, um ímã compelido. Entre mim e você há um vácuo, um instante, um desejo destemido. Entre mim e você há uma porta, uma resposta, uma chama inapagável. Entre mim e você há uma entrega, uma trégua, uma sensação indescritível. Entre mim e você há um sussurro, um surro, uma verdadeira antropofagia. Entre mim e você, um feitiço, um vício, uma desatinada magia. Entre mim e você há um olhar, um silêncio, uma alumbrada fantasia. Entre mim e você há um verso, uma prosa, uma inspirada poesia. Entre mim e você há um sonho, um feronômio, um jogo de lábios desvairados. Entre mim e você há um espírito, um elixir, uma série de segredos proibidos. Entre mim e você há uma pausa, um sorriso, um toque sedutor. Entre mim e você, um traço, um gesto, um verdadeiro amor. Ei, mulher! Minha gente, olha com quem eu tô aqui hoje, Rodrigo Santana, né, meu amigo? Digo bem-vindo ao programa Tô na Mídia, viu? Sinta-se à vontade, porque aqui a casa é sua. Estamos aqui, que paisagem incrível, né, no meio da natureza. Tudo a ver com você, né? É isso aí mesmo, Jorge. Gostaria de agradecer a você e ao Denis, né, da TV IPW, para ter me convidado, né, para fazer essa entrevista aqui, para poder falar um pouco sobre o meu trabalho como escritor. Muito obrigado mesmo pelo convite, né? A gente que fica, assim, muito agradecido por você ter aceitado o convite. E, assim, bora logo começar isso aqui, porque eu tô do lado do Senhor das Palavras. Olhe, rapaz, confesso que estou nervoso, viu? Digo, como foi que surgiu a expressão o Senhor das Palavras? Eu escrevia poesia no Orkut e Alberto Pires, poeta Alberto Pires, acompanhava, e ele que me batizou com esse pseudônimo Senhor das Palavras. Depois houve uma observação do artista Alexandre Guzmão, de que dava uma ideia muito assim de se sentir um pouco superior aos outros escritores, e que não tinha muito a ver com a minha forma de ser, com a minha personalidade, com a minha postura. Então ele falou, ó, eu acho que era bom você botar como Rodrigo Santana Costa. Aí você vê que no livro está Rodrigo Santana Costa e não o Senhor das Palavras. Mas as pessoas pegaram e muita gente fala, né? Isso, as pessoas, quando querem se referir a Rodrigo, fala o Senhor das Palavras. Você citou Alberto, um abraço para Alberto, logo teremos ele aqui também com a gente, que é um grande poeta ipiraense, um artista incrível, uma figuraça. Como foi que você começou a escrever? Quando foi? Quando é que você se viu? Quando teve o primeiro texto postado? Como foi que surgiu a literatura para você? Eu tive uma relação e um meio que foi muito importante. Eu comecei a andar com os meninos da Montessori, que a gente tinha um grupo chamado Corvo, e lá os meninos tinham o hábito de compor letra de música, tipo, ter essa ousadia mesmo de querer fazer composições e musicá-las. E eu comecei a fazer algumas composições musicais também nesse período. Das composições musicais, eu analisando com uma espécie de crítico literário as obras de as poesias de Leonardo Guzmão, que é um poeta piraense, eu passei a também escrever poesia. Então, quando eu estava saindo daqui do Maria Evangelina, terceiro ano, eu estava escrevendo os meus primeiros textos. Ah, então surgiu, né, com um grupo de amigos, e aí foi amadurecendo a ideia. E aí foi onde surgiu o Clarecer? Não, na verdade, eu fui acumulando textos durante todo o tempo que eu estava no Orkut, depois para o Facebook. Aí algumas pessoas falaram, você poderia publicar. O poeta, veja quanta gente está envolvido na minha história. O poeta Iago Gomes tinha publicado Diário de um Condenado. Lembra? Pela editora Penalux, e ele me indicou a editora. E graças a Iago Gomes eu consegui publicar
a minha primeira obra, Clarecei, que foi aprovado pela editora, graças a Deus, e aí está aí até hoje. Muitas pessoas compraram, eu cheguei a vender cerca de 350 a 400 obras aqui no município de Pirá. Para quem disse que o povo não lê, tem muita gente interessada em poesia, né? E eu já tô com o meu aqui, gente, que eu ganhei de presente hoje, Clarecei. Chegar em casa, já vou ler, porque já tava sentado ali, já tava tentando ler, enquanto a gente não começava aqui. Quero mandar um abraço também para Iago Gomes. Quando você falou, lembrei que teve o lançamento do livro de Iago aqui, a gente estava lá junto. Em breve vou estar fazendo entrevista com o Iago também. Digo, me fala com a relação, Alberto fez a correção, como foi, tu me disse? Olha, a correção da minha obra foi feita pela professora Ildinha, coordenadora da Montessori, uma mulher que é exemplar, que tem um conhecimento muito vasto e que tinha feito a correção do livro de Alberto. Alberto me indicou e eu fiz questão que fosse ela, porque eu trabalhei na Montessori, né? Eu dei aula por um tempo substituindo a professora Marina Sodré, e aí eu tive uma intimidade maior com a professora Ildinha e ela me ajudou fazendo a correção da obra, que eu me senti muito grato porque ela fez algumas alterações muito importantes em algumas expressões que eu usei no livro. Proidinha é fantástica, como sempre. Toda vez que a gente fala com uma coisa, é uma pessoa fantástica. Tá rodeado só de gente boa. Proidinha, um beijão. Digo, o que te inspira a escrever? Eu poderia falar isso da melhor forma possível de responder rápido, a vida, mas não a vida em qualquer instância, mas eu tenho tido uma intenção muito séria de escrever falando de Pirá, tipo, falando da cidade, falando do samba de roda, falando de figuras muito marcantes, como Mané Rádio, enfim, eu sempre busquei. Agora, também existem os relacionamentos que eu tive, né, com algumas mulheres e a natureza, enfim, aí vem inspirações sobre diversos outros aspectos, mas a minha intenção em Clarecei foi deixar algumas coisas registradas sobre Pirá, para que as pessoas soubessem que isso já aconteceu aqui, ou que isso existe aqui, ou que se um dia acabar, tem ali um livro falando desse acontecimento, do que quer que eu tenha escrito, no sentido que marcou um momento histórico e que pode passar e isso deixar de ser algo lembrado, né? Eternizar, né? Eternizar o nosso camisão. Digo, me fala uma coisa, quais escritores mais te influenciam? Boa pergunta. Eu tenho uma influência muito grande, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Manuel de Barros, são escritores que eu cito muito, mas também tem uns escritores que não são da literatura brasileira e que eu também sofri algum tipo de influência, como Franz Kafka, né? Aqui de Pirá, eu admiro muito a literatura de muitos escritores e acho que no contato com elas também, de alguma forma, eu comecei a me atentar para alguns aspectos que eram importantes de ser colocado nesses textos. Provavelmente alguma coisa de Alberto Pires, na maneira como ele valoriza Ipirá. Eu comecei também a me preocupar em valorizar a minha realidade. E assim tem sido a minha história. Para citar mais um brasileiro, Machado de Assis. Isso é ícone. Digo, me fala uma coisa aqui. Muitos estudantes de letras têm preconceito com Augusto Cury e Paulo Coelho. O que você acha disso?